Bom dia, Luiz. Ô, Luiz. Felipe, tudo bem? Bom dia, Mari. Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Bom dia, Rodrigo. Vou pedir para vocês colocarem o nome lá no chat, tá? Por favor. Bom dia, Luiz. Agora sim, bom dia, Luiz, né? Confundi inicialmente Luiz com Felipe. Nada a ver, né? Olha, no último encontro, o Rodrigo me perguntou quais são os capítulos da nossa próxima prova, né? Do quarto bimestre. Eu falei para ele que eu ia verificar e hoje eu daria a resposta. Felipe não. Ih, gente, tô confundindo hoje o nome de vocês, desculpa. Rodrigo, capítulo para a nossa próxima prova vai ser capítulo 22, combinatória, o capítulo inteiro, e o capítulo 23, probabilidade, capítulo inteiro também, tá? Então, combinatória e probabilidade, tá bom? Esses dois capítulos. Vai ter exercício aí também de revisão, mas se vocês quiserem começar já a estudar, fiquem à vontade. Capítulo 22 e 23, tá bom? Já só a Clara e o Gabriel entrarem para a gente poder começar. Bom dia, Clara. Olá, Gabriel. Sejam bem-vindos, viu? Gabriel ainda está se conectando. Não esquece de colocar o nome completo de vocês no chat, tá, gente? É importante aí por causa da chamada. Estamos em reta final, né? Deixa aí o Gabriel. Ah, ele terminou de desconectar. Bom dia, Gabriel. Tudo bem? Seja bem-vindo, cara. Vou pedir para você colocar seu nome completo lá no chat, beleza? Estava comentando aqui que o Rodrigo me fez uma pergunta semana passada sobre quais são as matérias que vão cair na nossa próxima prova. E hoje eu falei para ele que eu ia trazer a resposta, né? É o capítulo 22 e o capítulo 23. Combinatória, né? E o capítulo de probabilidade. São esses dois capítulos aí, tá bom? Alguém pode me dar um feedback aí se está aparecendo na tela, por favor? Está. Obrigada. Olha, a Clara está me perguntando aqui, gente, se eu acho que as provas vão ser presenciais, porque essa nova onda do Covid está forte. Galera, o colégio já se manifestou, né, que esse ano vai até o final do ano aí com as aulas online. Então, eu acredito que as provas também, tá? Até mesmo que parece que fez uma pesquisa entre os responsáveis, e a maioria dos responsáveis optaram de manter essa metodologia que a gente está utilizando online, tá? Então, eu acredito que não. Mas é sempre bom, na verdade, o Covid não passou, né? O pessoal, na verdade, relaxou. Bom dia, Stephanie. Relaxou e cair com isso, né? Tá acontecendo o que vocês puderam observar aí nos jornais. Semana passada, o estado do Rio de Janeiro estava, se não me engano, estava verde ou azul, que estava lá no gráfico, e essa semana já está como vermelho, né? Já está com alerta. Ou seja, os casos estão aumentando, com os casos aumentando, automaticamente o número de mortes também aumenta, né? Felizmente. Eu moro em Mesquita, quando eu fui votar, estava uma aglomeração que vocês não imaginam. Eu voto num colégio, né? E em frente ao colégio tem uma praça, que é um ponto de ônibus e tal. A praça parecia festa de rua. Tinha muita gente. Mas, enfim, né? O ser humano, ele é difícil de lidar. Por mais que você tenha... A gente fala para ficar em casa, né? Para usar máscara, se cuidar. E as pessoas, na verdade, elas acabam agindo de... não pensando no próximo, né? Eu já comentei aqui que eu estava numa fila para comprar um frango assado. E aí tava todo mundo de máscara. Aí chegou um senhor
espirrando. Aí ele falou assim, ai, que bom que vocês estão de máscara, porque eu tô espirrando pra caramba. Olha a consciência dessa pessoa, né? Então, assim, é não pensar no outro, né? Então, assim, é importante a gente fazer a nossa parte. Se todo mundo fizer a sua parte que lhe cabe, a gente consegue passar por essa aí todo mundo junto. O problema é que nem todo mundo tem essa percepção, né? Esse pensamento, assim, de ver o outro com os mesmos olhos que a outra pessoa tem. Mas, enfim, né? Nós estamos lidando com pessoas e cada pessoa é um universo totalmente diferente uma das outras. Vamos lá. Probabilidade. Estamos terminando, né, nosso estudo de probabilidade, nosso capítulo 23. Hoje nós vamos falar sobre probabilidade condicional, eventos independentes, experimento não equiprováveis e método binominal. Então, vamos ver lá rapidinho. É um conteúdo bem bacana, tá? Cobrado aí em qualquer concurso público, tá? Probabilidade. Então, nós temos aqui a probabilidade condicional. A gente está aí, né, numa sequência. E esses recortes que eu estou fazendo é do livro de vocês, tá? Então, vamos voltar a um exemplo lá de lançamento de 2 dados comuns. Como eu falei para vocês, é muito comum, né, no estudo de probabilidade, a gente citar dado, citar moeda, citar cartas. São 3 grandes exemplos aqui de probabilidade que é estudado, tá? Então, a maioria dos exemplos vão ser norteados em relação a esses 3 itens que eu falei para vocês. Então, aqui tem um dado branco e um vermelho. Então, vamos considerar. O primeiro evento, a soma dos números obtido é menor que 7. Ou seja, quem é esse espaço amostral aqui? Né, onde eu jogo um dado, jogo outro, e a somatória das faces dá um número menor que 7. Então, nós temos as combinações 1 em 1, 1 em 2, 1 em 3, 1 em 4, 1 em 5, 2 em 1, né? Se vocês repararem, todos esses pares, se você somar, por exemplo, ó, 3 mais 3 dá 6, 4 mais 1 dá 5, 2 mais 2 dá 4, 2 mais 4 dá 6. Todos esses pares, a somatória vai ser menor que 5. Menor que 7, tá? E o evento B, de sair um número 4 em pelo menos um dos dados. Então, joguei o primeiro dado, joguei o segundo dado, né? E aí eu tenho a somatória aí, ó. 1 mais 4 dá 5, só que o segundo dado aqui deu 4. Então, ele quer que saia o número 4, né? Qualquer dos 2 dados que eu jogar, a opção que tiver o número 4, opa, eu pego ele. Então, vamos ver a probabilidade aqui da soma dos pontos obtido for menor que 7, sabendo que em um dos dados, pelo menos saiu o número 4. Então, uma coisa tem a ver com a outra, tá? Essa probabilidade condicional aqui, eu tenho 2 eventos onde o resultado final vai depender da mistura desses 2 eventos, tá bom? Então, olha só. Ocorremos que menores que 7 no universo cujos elementos apresentam o número 4. Dizemos que a ocorrência de A está condicionada ao B. Então, indicamos, olha, A dividido por B. Tá bom? Isso significa que o evento A, sabendo que o B vai ocorrer, ou já ocorreu. Então, os eventos A e B são dependentes. Um depende do outro, tá? Essa probabilidade a gente chama de condicional ou probabilidade de A dado B. E é representada P, entre parênteses, A, aí tem aqui uma barrinha, né? De B, condicional para B, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, como que eu represento, né? Aqui a gente tem a descrição, ou seja, o desenvolvimento para chegar a essa fase final aqui, ó. Isso aqui que nos interessa, tá bom? Então, o condicional de A e B, os eventos de A e B são dependentes, né? Então, eu tenho essa condicional. Minha condicional vai ser a quantidade de elementos dessa interseção entre A e B. O que é interseção? Os valores que se repetem.
Então, vou analisar o conjunto A, vou analisar o conjunto B, e o que se repetir, eu vou ver o total de ocorrências, tá bom? Na parte de baixo, vai ser a ocorrência total de B. Então, vamos lá. Então, vamos voltar para o nosso experimento, que é o exemplo. Então, a interseção aqui, lembra que a somatória é menor que 7 e que ocorra o número 4, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos, beleza? A interseção de... Aí a gente está falando de número, né? A quantidade. Aí a gente representa assim, ó, N, A, interseção B, que é esse conjunto aqui. Deu 4. E N de B deu 11. Tá bom? Então, olha, eu tenho esta fração aqui. Não é a fração A por B? Então, eu tenho 4 por 11. Colocando agora naquela fração aqui, ó. Então, nós temos 4 para 36 e 11 para 36. Esse 36 aqui é quem, gente? Esse 36 aqui são todas as combinações em meu conjunto universo, tá? E aí, ó, é fração sobre fração. Como que eu resolvo isso? Repito a primeira fração e vou inverter a segunda. No caso aqui, ó, 4 sexto, repito a primeira fração. A segunda fração é a de baixo. Vai ficar 36 dividido por 11. E a divisão se torna multiplicação. Tá? E aí eu multiplico 4 vezes 36, 11 vezes 36. Posso simplificar? Posso. Deixa eu só anotar aqui, que eu vou por um exemplo prático lá em cima, para vocês poderem observar o que está acontecendo. Às vezes eu falando, vocês não conseguem visualizar. Vou só anotar essas duas frações aqui. É 4 por 36 e 11 por 36. Então, tem isso aqui, ó. Eu tenho 4 por 36 e tenho 11 por 36, tá? Ambas situações, eu tenho fração aqui. Aí, como que eu vou representar isso, gente? Como que eu vou resolver? Eu tenho que lembrar do conceito de frações que a gente aprendeu lá no 6º ano, tá? Vou pegar a primeira fração, 11 por 36. Vou multiplicar isso, porque eu vou inverter aqui o sinal. No lugar da divisão vai ser multiplicação. E a segunda fração eu vou inverter. Vai ficar 36 por 11. Vai ficar assim. E aí, ó, eu posso cortar isso aqui, posso cortar isso aqui, sem problema nenhum. E vai ficar quanto? A minha resposta vai ficar 4 por 11. E a gente finaliza aí a nossa fração. 4 onzeavos. Tá? É o que está a nossa resposta aqui. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Pessoal que chegou depois, bom dia para vocês, sejam bem-vindos. Peço que vocês coloquem o nome lá no chat, tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Esse evento aqui é um evento condicional. Uma coisa depende da outra para ser resolvida, tá bom? Então, show. Tá tranquilo? Não? Beleza. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um exercício, né? Exercício resolvido, que está no livro de vocês. Vamos lá. Em uma escola 600 com 600 alunos, farão recuperação só de matemática 40 alunos, só de física 10. E de matemática e física, 5. Determine a probabilidade do aluno que fará a recuperação de matemática fazer também a recuperação de física. Construindo o diagrama temos. Então, a gente vai ter aqui uma construção de um diagrama. Mas observe que aqui ele pede, determine a probabilidade de um aluno que fará a recuperação de matemática
fazer também a recuperação de física. Então, uma coisa está vinculada à outra, tá? Então, no diagrama vai estar assim, ó. Beleza? Aqui é a interseção. A gente já trabalhou isso no primeiro ano, quando a gente falou de conjuntos, tá? Aqui a gente tem aqui os alunos, né? De matemática, de física, enfim. Então, ó, queremos obter f de n, né? Ou seja, a probabilidade do aluno fazer a recuperação em física, sabendo que ele fará a recuperação em matemática. Então, uma coisa depende da outra. Então, a interseção aqui entre eles dois é de 5. No universo de quanto? De 45. Simplificando, eu tenho 1/9. Beleza? Eventos independentes. Vamos lá. Vamos ver aqui o experimento. Lançando sucessivamente a moeda e um dado. Olha o que eu falei para vocês. A gente sempre vai trabalhar, a maioria das vezes, com moeda, com um dado, com cartas. Olha aqui, ele está falando na moeda e dado. São duas coisas independentes, tá? Com a probabilidade de se obter um resultado cara na moeda e o número 5 no dado. Nesses experimentos, há duas possibilidades, né, da moeda, cara ou coroa, e 6 possibilidades do dado. Então, o espaço amostral de possibilidades aqui vai ser 2 vezes 6, que vai me dar um total de 12 possibilidades. Então, esse é meu conjunto amostral, né? Então, vamos lá. Para obter o resultado cara e o 5, temos a primeira possibilidade, a moeda e um dado. Então, obtemos para cara, né? E o 5 nós temos 1/12. Note que a probabilidade de sair a moeda é de 1/2. Não é isso? Porque a moeda tem dois lados. Ou pode sair cara, ou pode ser coroa. Se transformando isso numa fração, eu tenho 1/2. E sair o número 5 do dado, eu tenho 1/6. Para sair o número 5. Então, eu tenho uma ocorrência. No universo de quanto? De 6. Então, multiplicando aqui, ó, porque são dois eventos independentes, eu tenho 1 vezes 1 dá 1, e 2 vezes 6 vai dar 12, tá? Desse modo, a probabilidade de sair cara na moeda e 5 no dado é o produto das probabilidades de cada condição. Então, vocês vão fazer individualmente cada um dos dois e no final vai multiplicar. Resumindo, é isso. Isso ocorre porque o resultado da moeda não depende do resultado do dado. Eles são eventos independentes. Em outras palavras, a probabilidade de ocorrer o evento não depende da ocorrência do outro evento, né? Isso a gente já viu, ficou bem claro isso. Então, dois eventos, A e B, são ditos como independente quando a ocorrência não influi na ocorrência do outro. Então, a gente vai ter a multiplicação, né, dos valores de P de A, do primeiro evento. Nesse exemplo, foi a moeda, 1/2. E o nosso evento B, nosso segundo evento, que foi a moeda. Moeda não, perdão, o dado, que foi 1/6. E aí faz a multiplicação, dá 1/12, né? Se um acontecimento composto de vários elementos sucessivos, independente, é tal que o primeiro evento A é a probabilidade P1, o segundo evento B é a probabilidade P2, o terceiro, e assim vai, gente. Então, nós vamos ter o seguinte: nós temos P de 1 vezes P de 2, vezes P de 3, até P de K. Nós vamos multiplicar, tá? Há casos em que os eventos não são sucessivos e sim simultâneos. Então, é conveniente tratá-lo como sucessivos. Quando aparece a mesma situação, eu vou multiplicar da mesma forma, tá bom? Porque são eventos independentes, mas podem ocorrer ao mesmo tempo. É uma possibilidade, não é? Então, para esses casos, a gente vai adotar a mesma coisa, tá? Então, aqui no evento resolvido, considere duas caixas 1 e 2. Na caixa 1, há 4 bolas pretas e 6 azuis. Na caixa 2, há 8 bolas pretas e 2 azuis. Se você escolher ao acaso uma caixa, em seguida retirar uma bola, com a probabilidade de ser
preta, letra A, e B, azul. Então, observe que na primeira caixa eu tenho uma quantidade de bolas pretas e a quantidade de bolas azuis. Na segunda caixa eu também tenho bolas pretas e bolas azuis. Olha aí, né? Mas são probabilidades independentes. Se eu for lá na primeira caixa tirar uma e se eu for na segunda caixa tirar outra. São coisas distintas, né? Então, nós temos aqui, ó, fazendo a árvore, né, que a gente já aprendeu. Isso aqui é uma forma de a gente resolver, vocês sabem disso. Então, a probabilidade de escolher a caixa, a cada caixa, é de 1/2. Olha só. Aí aqui a gente tem a descrição, né? Então, nós temos aqui as informações. Então, na caixa A, na letra A, sai a bola preta. Eu tenho 4/20 mais 8/20. Quando a gente resolve isso aqui, é uma adição de fração, denominadores iguais, que é a parte de baixo, eu repito o meu denominador, não preciso tirar o MMC, tá? E somo os meus numeradores, nesse caso aqui deu 12. Dá para simplificar? Sim, dá para simplificar. O que é simplificar? É reduzir uma fração, ou aumentar essa fração, tanto faz. Mas nesse caso aqui a gente vai reduzir ela para deixá-la irredutível, ou seja, não deixar ela mais de ser dividida, tá? Nesse caso aqui foi simplificado por 4. 12 dividido por 4 dá 3, 20 dividido por 4 dá 5. 3/5 não dá mais para simplificar, então acaba ali. Então, a fração, a probabilidade de ocorrer uma bolinha preta é de 3/5. E de ocorrer uma azul? Vou fazer o mesmo processo. E aí eu tenho 6/20, 2/20. Vou somar os numeradores, dá 8. E vou repetir meu denominador. Por que eu vou repetir? Porque eles são iguais, tá? É a regra da fração. E aí também dá para simplificar. E ele também dividiu por 4. 8 dividido por 4 dá 2, 20 dividido por 4 dá 5. 2/5. Também uma fração irredutível, tá bom? Vocês podem falar assim, professora, tem que fazer pela árvore? Não, não precisa fazer pela árvore, tá? Vocês sabem que existem outras formas de fazer, tá bom? Experimentos não equiprováveis. O que seria isso? Então, aqui a gente tem uma roleta ali do lado, tá? Ele vai girar o ponteiro e verificar qual é a região que ele vai parar. Igual o Silvio Santos, como gira aquela... acho que é roletrando o nome do negócio, né? O negócio do Jequiti. Então, que ele roda lá, vai para um determinado ponto. Ele quer saber qual é a probabilidade disso. Então, o espaço amostral aqui das regiões vai ser A, M e L. É meu espaço amostral. Representando por áreas diferentes. Se vocês observarem aqui, o L é maior que A e M, né? Os elementos elementares é A, M e L. Não são equiprováveis, ou seja, não têm a mesma chance de ocorrer. Vocês concordam? Por que não tem a mesma chance de ocorrer, galera? Só o L aqui ele é maior que os dois. Então, assim, não tem chances iguais, né? Existe uma probabilidade maior de cair o L, mas não quer dizer que possa cair o L. Pode cair o A, pode cair o M, né? Enfim. Então, a área de A corresponde à quarta parte do círculo. Se você traçar aqui, ó, uma linha imaginária, eu tenho 4 partes iguais, tá? A mesma coisa acontece com o M. O L corresponde à metade do círculo. As probabilidades desses eventos são dadas pelas razões, ou seja, pelas divisões das áreas de cada região. Então, P de A vai ser 1/4. O M também vai ser 1/4. E o L vai ser 2/4, que simplificando, 1/2. Vai ser a metade. Então, P de L é 2 vezes P de A, que é igual a 2 vezes P de M. O P de L é 2 vezes o P de A, é como se fosse 2 vezes o P de A, e 2 vezes o P de M, tá bom? Então, P de A ele é diferente de P de L, que é diferente de P de M. Eles são distintos. Esse experimento não é equiprovável, pois
elementos do espaço amostral não representam a mesma probabilidade de ocorrência. Mas, mesmo assim, a soma das probabilidades elementares é igual a 1. Ou seja, se eu dividir isso aqui em 4 partes, né? Aqui equivale 2 partes, 2 de 4, 1 de 4 e 1 de 4. Se você somar essas 3 frações, vocês vão chegar a 4 dividido por 4. E 4 dividido por 4 é 1, tá bom? Vamos lá para os exercícios resolvidos, né? Uma moeda viciada, olha aí. O que seria uma moeda viciada, gente? Uma moeda que praticamente só cai para o lado que a pessoa que for jogar, né, determina. A chance de ocorrer cara em um lançamento é igual a 4 vezes a chance de ocorrer coroa. Calcule a probabilidade de ocorrer cara em um lançamento dessa moeda. Então, vamos lá. Então, C aqui está correspondendo cara e o K está correspondendo coroa. Então, P de C vai ser 4 vezes P de K. Da onde tirou 4, gente? Do enunciado. Ele fala, ó, é igual a 4 vezes a chance de sair coroa. E coroa a gente está representando pela letra K. Então, é 4P de K. Como os eventos são exclusivos e complementares, então nós temos o seguinte. Nós temos o P de C, que é o cara, mais o P de K, que somando isso aqui vai dar 1, ok? Então, nós temos P, 4P de K, mais P de K é igual a 1. Então, nós temos 5P de K é igual a 1, ou seja, esse 5 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, vai ficar 1/5. Você dividindo isso e multiplicando por 100, você vai ter aqui 20%, tá? Então, 20% vai cair o quê? Coroa. Tá bom? Agora, P de C mais P de K é igual a 1. Essa aqui é a fórmula, tá, gente? Porque um é complemento do outro e somando vai dar 1. Então, quanto é o P de Q? P de Q é 1/5. E o P de C? É o que a gente vai descobrir agora. Então, aqui, ó, na verdade é o complemento, né? Eu tenho 1/5. Para chegar a 5/5 aqui, falta quanto? Faltam 4/5. Se eu tenho 20%, o total é 100%. Falta quanto? De 20. Para chegar a 100%, falta 80%. Então, acaba sendo um complemento, tá? Método binomial. Então, a gente vai estudar alguns tipos de problemas que consistem em tentativas de independente de um determinado evento ocorrer. Esses eventos apresentam apenas 2 possibilidades, o sucesso e o fracasso, que é o não sucesso. As probabilidades de P de sucesso e Q de fracasso permanecerão constantes durante o experimento. O que se deseja determinar é a probabilidade de se obter P, sucesso, em N tentativas, com todas feitas nas mesmas condições. Lançando um dado, olha aí o exemplo do dado de novo, que eu falei para vocês, tá? Lançando um dado com as faces numeradas de 1 a 6, 8 vezes, com a probabilidade de se obter o número 3 somente 2 vezes. Então, vamos lá. A probabilidade de se obter o número 3, que é o sucesso, em um dado não viciado, quando a questão é... Quando a gente vai saber que o dado é viciado ou não? A própria questão vai te dizer, tá? Ela vai te dizer, num dado viciado, como foi o exemplo passado. Caso ao contrário, não vai vir notificado nada. Ou então ele pode dizer, num dado não viciado, numa moeda não viciada, tá? Pois isso vai deixar bem claro. Então, em um dado não viciado de 1/6, a probabilidade de se obter um número 3, fracasso. Então, vamos lá. Então, nós temos P mais Q, ok? Sendo que o P representa o sucesso e o Q representa o fracasso, ok? A somatória dos dois dá igual a 1, como a gente viu, a gente acabou de ver, né? Dá igual a 1. Então, eu tenho P é 1/6. Então, substituir aqui.
1 sexto mais Q é igual a 1. Joga-se um sexto para o outro lado, eu vou ter 1 menos 1 sexto. Isso aqui como resposta eu tenho Q é igual a 5 sextos. Então tá aqui o meu fracasso, né? O resultado do número 3, ainda continua o processo, tá? Somente 2 vezes em 8 tentativas. Então, no primeiro lançamento, eu tenho aqui o número 3, que é a probabilidade 1 sexto. Na segunda, 1 sexto. Na terceira, pode ser fracasso, fracasso, né? Que a gente viu o fracasso é 5 sexto, ok? Que foi a continha que nós fizemos. Como os lançamentos dos dados são independentes, a probabilidade do resultado acima, a probabilidade da formação de uma só sequência, o produto das probabilidades. A gente já viu isso no passado também hoje, né? Quando os termos são independentes, a gente faz o quê? A gente multiplica. É o que está acontecendo aqui. Então, vou multiplicar o sucesso vezes o fracasso. Bem, representando isso, ou seja, reescrevendo isso de uma forma mais simples, nós temos essas duas situações aqui, ó, posso botar numa fração não. Posso botar numa potenciação. Isso aqui eu tenho 2 vezes que se repete, né? Então tá aqui, ó. 1 sexto elevado ao quadrado. E aqui eu tenho 5 sexto elevado à sexta potência. Enquanto essas sequências podem ser obtidas em outra ordem, as probabilidades são iguais. Então, por mais que elas troquem de lugar, as probabilidades vão ser sempre iguais. É isso que ele está dizendo, tá? O problema não existe que o número 3 saia nos 2 primeiros lançamentos. Assim, ele pode ser em quaisquer outros 2 lançamentos. Porque, às vezes, no problema, a ordem importa, tá? Nesse caso, não. Então, o número de sequências desse tipo de número é as permutações de 8 elementos com 2 repetições de 3 e 6 repetição de não 3. Ou seja, isso aqui lembra vocês alguma coisa? É combinação, né? Então, nós temos aqui a permutação, ó, 2 e 6 de 8, ok? Logo, a combinação é de 2, 8. Então, a gente escreve assim o binomial, tá? 8 de 2, beleza? Portanto, a probabilidade procurada é... Depois de tudo isso, vamos colocar isso na linguagem matemática. Então, nós temos aqui a permutação, que é a combinação de 8 e 2. Então, nós temos aqui, ó, 1 sexto elevado ao quadrado, vezes 5 sextos elevado a 6, sexta potência, ok? E nós temos aqui a resolução disso. E aí a gente chega aqui, ó, 26,05%. Essa probabilidade é um termo de expansão do binomial. P mais Q elevado à oitava potência é igual a 1. Aqui a gente quer saber qual é o termo, né? Então, aqui a gente abrindo isso aqui, aí a gente acaba entrando aqui na parte de polinômio, né? Aquela matéria lá atrás que vocês aprenderam. Então, aqui eu tenho, olha, 28, da onde tirou aquele 28? Daqui, ó. 28 de P ao quadrado de Q à sexta potência, tá? Como P elevado ao quadrado é P vezes P e Q é tudo isso aqui multiplicado, né? O número 3 de ocorrer 2 vezes e não ocorrer 3 vezes, de 6, é essa informação aqui. É o que a gente viu lá, a resolução. Os coeficientes da expansão binomial podem ser obtidos pelo triângulo de Pascal. Isso aqui é uma outra forma de fazer, tá bom? Como o nosso exemplo, o binômio foi elevado à oitava potência. Basta verificar a oitava linha do triângulo. A oitava linha do triângulo é essa daqui, ó. Tá? Tchau, Ana, que abençoado, filha. Então, de modo geral, considere a experiência em relação a um evento realizada com N tentativas independentes. Os 2 resultados possíveis de cada tentativa é o sucesso e o fracasso, né? Então, aqui, ó, trocando em miúdos, galera, a fórmula é esta aqui.
tá bom? A fórmula é essa daqui. A probabilidade de P do evento E ocorre R vezes, é dada por... Então, a gente tem aqui a nossa equação, tá? Na prática, vocês podem usar essa daqui, tá bom? Em que o Q é igual a 1 menos Q, o Q é igual a 1 menos P, e o N e o R vai ser quem? É a combinação, né? Então, vocês vão usar a combinação. A combinação e a probabilidade também é um dos juntinhos. Essa fórmula é conhecida como a lei binomial das probabilidades, da probabilidade. Isso pode ser aplicado nas experiências aleatórias, tá? Então, existe aqui, ó, uma forma de utilizar elas. Primeiro, a experiência é repetida por um número N vezes, nas mesmas condições. Em cada tentativa do evento é sucesso, e o E com tracinho em cima é o fracasso, né? P e Q são constantes com toda experiência, as tentativas são independentes uma das outras. Então, aqui a gente tem um exercício prático. Opa! Um exercício prático, tá bom? O qual um dado é lançado 5 vezes para calcular 3 ou 4 vezes, né? 2 vezes aqui. Então, nós temos esse resultado aqui, ó. Um lançamento, o espaço amostral é de 6. Nós temos a probabilidade de 2 de 6, simplificando dá 1/3. E a gente coloca na fórmula, tá? Tranquilo? Bem, nós temos... Opa! Nós temos... Vi agora, Rodrigo. Ih, meu mouse morreu. Nós temos aqui... Oh, meu Deus do céu. Tá rateando. Espera aí, gente. Eu tenho 2 minutos e 37. Eu vou colocar aqui o exercício para vocês fazerem em casa, tá? Eu tinha separado alguns para vocês fazerem agora, mas não vai dar tempo. Então, eu prefiro que vocês façam em casa, tá? E aí, façam com calma. Foi. Então, vou colocar aqui rapidinho, vou só editar a minha tela aqui. Eu tinha passado alguns para vocês fazerem agora. Então, vai ficar tudo aí. Para quarta-feira, tá bom? Vou só atualizar aqui rapidinho. 30. 40. Ih, ó, um minutinho. Olha aí, gente. Tá? Então, fica aí para vocês fazerem em casa, tá bom? E aí, na quarta-feira, a gente corrige, beleza? Então, galera, senhores, foi um prazer encontrar vocês hoje. E reencontro vocês na quarta-feira, tá bom? Um beijo para todos e até quarta. Tchau, galera.